Bom, pessoal, então vamos iniciar nossa revisão sobre View e View Groups, para que a gente, com esse conhecimento, possa construir layouts melhores nos nossos aplicativos. Então, como eu falei, uma básica revisão, a gente tem duas maneiras de criar interfaces ou layouts quando a gente está desenvolvendo um aplicativo Android. A primeira dela é uma maneira declarativa, onde a gente utiliza os arquivos XML para definir como a nossa interface vai se parecer a estrutura. E a segunda maneira é uma programática, onde a gente faria isso em código Kotlin ou código Java. No nosso primeiro aplicativo, a gente utilizou bastante o XML e apenas usamos o código Kotlin para tratar alguns comportamentos. Então, isso é o que a gente pode fazer hoje em dia, mas o futuro é esse rapaz aqui, o Jetpack Compose, é uma biblioteca voltada para a construção de layouts e que vai completamente substituir os arquivos XML. Foi lançada, ela ainda está em versão beta e é por isso que ela não é o foco da disciplina, mas recentemente no Google I/O, há algumas semanas atrás, eles anunciaram a primeira versão estável para julho. Então, com certeza, o Google está investindo muito no Jetpack Compose, vai começar a brotar a documentação mais rica, de agora em diante, com a API estável. E eu aconselho para quem quiser seguir na carreira, focar no Jetpack Compose. Infelizmente, não deu tempo preparar o material pensando no Compose, até porque tem poucos exemplos. Mas fica aí a dica para quem quer continuar nesse mundo de desenvolvimento para Android. Jetpack Compose é o futuro e nesse caso você faz tudo em Kotlin e eu imagino que em Java também, mas todos os exemplos que eu vi foram em Kotlin, nada mais de XML. Então, voltando ao assunto, o layout é o que define a estrutura da interface do aplicativo, certo? E aí, como a gente viu, ele é construído por meios de uma hierarquia de view e view groups, que são duas classes da plataforma Android. E usando essas classes, você consegue organizar a sua interface em uma hierarquia. Então, aqui a gente tem um view group com 3 fields, onde um outro é um view group, mais 2 views e assim por diante. Mas qual a diferença entre essas duas classes? Então, views, normalmente elas são componentes com que o usuário pode interagir, enquanto view groups elas são containers de views. Então, você pode ver também na nomenclatura algumas pessoas chamando views de widgets. E aí, quais seriam os exemplos de widget? Um botão, um text view, um spinner. Já a view group, elas são containers. Então, a view group por si só não tem aparência nenhuma, mas ela ajuda a organizar como as views vão aparecer na tela. E elas são comumente chamadas de layouts, porque várias das implementações de view group têm o nome layout em seu nome da classe. Então, a view, qualquer view é responsável por uma área retangular na tela, que vai ser visível para o usuário, e a partir disso você pode definir propriedades dessa view, por exemplo, largura, altura, listeners, e aí vai depender da view. Por exemplo, se eu tenho um botão, eu tenho um listener de clique, se eu tenho um spinner, eu tenho um outro listener diferente. Posso definir a visibilidade, se ela é visível, se ela é invisível, e o foco. Então, só uma visão geral sobre views. E toda view, ela segue essa organização. Ela tem um conteúdo, que aí é indicado como Hello World, fica em um retângulo. Você pode adicionar um padding na view, que ele dá um espaçamento entre o conteúdo e a borda, como se ela tivesse uma borda, mesmo que não tenha a borda invisível, ele vai dar um espaçamento entre o conteúdo e essa borda invisível. E você adicionalmente pode colocar uma margem, que é um espaço entre elementos do layout que são fora dessa borda. Então é importante ter isso em mente, porque a gente pode utilizar desse artifício de setar um pad, setar uma margem, para melhorar o espaçamento e deixar a nossa interface mais interessante.
E aqui eu tenho só alguns exemplos de widgets ou de views que a gente pode utilizar. Vários text view, botões, radio buttons, check buttons. Então, tudo isso está disponível no Android Studio, na parte de criação de layout. Você precisa só arrastar, soltar. Ou pode fazer também programaticamente declarando no XML. Certo? Enquanto view groups, ela é uma subclasse de view, ou seja, todo view group é uma view. Só que view group é uma classe mais especializada, construída justamente para organizar essa estrutura de views na hierarquia. Então, um view group, ele sempre agrupa views, por isso esse nome, e dependendo do view group que você utiliza, ele define as maneiras em que como você pode organizar as views dentro daquele view group. E aqui eu estou mostrando alguns exemplos, ó, constraint layout, linear layout, frame layout, table layout, e inclusive tem alguns que já não são utilizados, são antigos, por estar ali no Legacy, dentro do editor de layout, como o grid layout, que era para fazer um layout de colunas, linhas e colunas, como se fosse uma grade, não se usa mais. O list view, que era muito utilizado para fazer list, também não se usa mais. O próprio relative layout, que antes do constraint layout, era o layout que te dava mais flexibilidade. Agora ele caiu em desuso. Então, você tem algumas opções e isso vai depender da cara que você quer dar para o seu aplicativo e, consequentemente, como você consegue construir melhor essa cara. Você vai escolher o layout ou o view group, mas a gente vai chamar bastante de layout, que você vai utilizar. Então, como eu falei, cada view desses view groups possuem atributos que você pode setar no XML, e boa parte deles, quase todos, você também pode setar programaticamente. Mas aqui a gente vai construir basicamente quase tudo no XML, vai só trabalhar com parte de comportamento, interação e resposta do usuário no código Kotlin, até porque isso não dá para fazer no código XML. E, obviamente, aqui, alguns atributos são específicos de cada view. Por exemplo, um botão ele vai ter um atributo de listener, do clique. Um spinner ele já não tem um clique, ele tem um onChange. Isso vai variar. E não se esqueça que um view group é uma view. Então, por exemplo, um view group ele vai ter atributos que um botão, que é um widget, que um spinner, que um text view, que um rating bar, um checkbox, um radio button, não tem. Então, isso vai variar de acordo com a view. E aí, a melhor maneira de você descobrir quais são esses atributos, ou na própria IDE, você dá lá um Ctrl espaço, ou na própria documentação do Android tem a referência lá. O importante é perceber que, como eles estão organizados numa hierarquia, um botão ele é uma view, um view group é uma view, existem atributos que são comuns que vêm por herança, assim como na orientação a objeto é nas classes. Então, aqui é a mesma coisa, até porque, no final das contas, isso são classes dentro lá da plataforma Android. Então, dentre esses atributos, tem um grupo de atributos que é interessante, que é importante a gente saber, que são aqueles que a gente chama de parâmetros de layout, que é justamente esses parâmetros que vão permitir a gente organizar as views dentro dos view groups. Então, normalmente eles começam com layout e underline. E como eu falei, eles vão definir como eu organizo. Então, isso vai depender do view group. Cada view group ou cada layout fornece algumas opções de parâmetros como esse. E toda subclasse de view group tem uma classe aninhada chamada layout parameters, que é justamente essa classe que define quais são os possíveis parâmetros que eu posso utilizar quando eu estou usando aquele layout. Então, aqui um exemplo, por exemplo, eu tenho um linear layout na raiz. Então, nas views, que são filhas do linear layout, eu posso aplicar alguns parâmetros específicos do layout linear. Já mais à esquerda, o filho é um constraint layout que possui 3 views. Então, aqui as opções que essas views podem utilizar para se definir como elas vão ficar organizadas na tela são
parâmetros do Constraint Layout. E aí, como vocês já podem perceber, a plataforma Android fornece alguns exemplos de algumas possibilidades de layout que você pode utilizar, que já estão prontos. O Linear Layout, que permite você organizar views de duas maneiras, lado a lado, na horizontal, ou na vertical, um em cima da outra. Ele é bem simples, bem fácil de usar, mas só te dá essas opções. Tem um Relative Layout, como a gente viu, mas está em desuso. A gente não usa mais, então você usa para isso, você vai usar o layout que foi lançado mais recentemente, eu vou falar dele já já. O WebView para mostrar uma página web, então ainda é comum de utilizar, não tanto, mas ainda é atual. O List View para mostrar lista de elementos. O Grid View para mostrar uma grade, mas esses dois foram deprecated, não é para ser mais utilizados. E se você quer um layout como esse, você usa a Recycle View, que a gente também vai ver mais à frente. Apesar de todas essas opções, hoje o principal layout utilizado e o mais flexível e o mais poderoso se chama Constraint Layout, que foi lançado mais recentemente. Então, essa era a nossa revisão e em seguida vamos focar exatamente nesse layout que é o Constraint Layout. Fiquem atentos.